Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. Para você que quer as entrevistas antigas, quando a gente fazia audiocast, estão lá no Spotify, mais de 100 entrevistas. E no YouTube, mais de 300 entrevistas aí para você ver o assunto que mais te interessa. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, o sono e o ronco. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia, que a gente vai falar hoje. E ainda, de acordo com a Associação Brasileira do Sono, cerca de 40% dos brasileiros adultos roncam regularmente. A gente acha que é normal aquele ronco, aquela noite mal dormida, mas a gente vai mostrar hoje que não. E para falar desse assunto, trouxemos a especialista Sandra Dória Xavier para falar sobre esse assunto. Tudo bom, doutora? Oi, muito obrigada pelo convite, sim, é um prazer estar aqui. E para a gente iniciar isso, mas vamos antes agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. O 19º Encontro de Técnicos que vai acontecer lá em Indaiatuba de 21 a 23 de fevereiro. Aguardo a presença de vocês. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, todos com certificados. O aplicativo da Swintrack que te auxilia aí no monitoramento dos seus alunos, entrega avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, chamada, vídeos, tenha todos os dados dos seus alunos na palma da sua mão. A Fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia no planejamento das suas aulas. Está sem tempo? A gente auxilia a criar aulas para bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não sabe, a segunda principal causa de morte infantil é o afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como a Natação Criativa é, e leve projetos para a sua região. Mas vamos deixar de papo, doutora. Conta pra gente como que você começou, virou especialista, foi pra medicina, conta um pouquinho dessa história. Claro. Bom, eu decidi fazer medicina quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, queria ajudar as pessoas e acabei fazendo medicina na Santa Casa. Depois eu resolvi fazer otorrinolaringologia, que é uma área que cuida do ouvido, nariz e a garganta. Até então estava tudo caminhando muito bem quando eu tive meu primeiro filho e ele tinha um sono muito perturbado, muito difícil nos 3 primeiros anos. E aí eu acabei encontrando por conta dele a medicina do sono e me especializei nessa área. Então, caminhei desde então, desde 2007 eu estou fazendo medicina do sono no consultório e já fiz mestrado, doutorado, algumas especializações aí da área acadêmica e é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho. Eu tenho, além disso, também trabalho no consultório, trabalho no Instituto do Sono e tenho um serviço de polissonografia própria. O sono, a gente sabe que ele é essencial, tanto para a saúde física quanto mental. Isso não tem como discutir, mas muitas pessoas ainda subestimam o sono. Quais são as funções restauradoras do sono e por que ele é tão importante para o nosso bem-estar diário? Muito bem. Então, acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que quando a gente dorme, a gente passa por diferentes fases dentro do sono. Por isso que a gente fala que não adianta só dormir, a gente precisa dormir e dormir com qualidade. O que é dormir com qualidade? Passar por fases, duas principais, principalmente falando, que é o sono profundo, que é o N3, e o sono REM. O que faz cada uma delas? Quando a gente entra num sono profundo, a gente tem um alentecimento das ondas cerebrais. Então, eu vou cada vez mais tendo uma regularidade de todas as nossas funções cerebrais, e aí, com isso, eu tenho um desempenho melhor do meu sistema imunológico, do meu pensamento. Eu preciso, por exemplo, de uma outra fase do sono, que é o sono REM, na qual eu tenho consolidação da memória, no qual eu tenho maior criatividade para o meu dia a dia. Eu tenho uma limpeza cerebral, feita como se fosse uma faxina mesmo cerebral, nesse sono profundo que eu havia dito. Então, se eu não faço uma quantidade adequada de sono profundo e de sono REM, eu não tenho essas funções desenvolvidas. E eu acabo acordando, mesmo que eu tenha tido um tempo adequado de sono, eu acabo acordando cansado. Então, eu preciso ter o sono para melhorar minha memória, minha criatividade, o foco, a atenção. Além disso, além da imunidade, eu preciso ter a memória adequada, eu preciso crescer. Para eu crescer, eu preciso ter o GH, que só é liberado no sono profundo. Então, essas funções, se a gente não dorme, a gente não
as têm. Tudo isso a gente vai precisar desse tempo de qualidade de sono para acordar no dia seguinte, acordar disposto, acordar animado, acordar com foco, acordar com boa memória, conseguir ter a disciplina de prestar atenção numa aula. E então o sono ele tem... e tem alguns outros detalhes que eu estava me esquecendo, que é a parte do corpo da gente. Quando a gente dorme, todas as nossas funções do corpo inteiro, elas mudam. Então, a função cardíaca ela é outra, a função do pulmão é outra, fígado, pâncreas, rim, cérebro. E a gente precisa desse modo noite para acordar no dia seguinte falando que está tudo bem, que eu estou disposto para encarar mais um dia. Vou dar um exemplo do coração. Quando a gente dorme, a pressão arterial ela cai de 10% a 20%. Isso é normal. E isso é necessário para que no dia seguinte ela consiga se manter em níveis adequados. Assim como a frequência cardíaca, a pressão arterial. Então, tudo isso a gente vai precisar do sono para conseguir ter. Se a gente se priva de sono, a gente, consequentemente, não vai conseguir ter um dia produtivo com o máximo da sua capacidade. E essa privação do sono, quando ele começa a ser prejudicial? Uma noite só que eu já fui mal dormida, já está sendo prejudicial? E quais pequenos hábitos ou simples hábitos a gente pode fazer aí para evitar problemas aí de insônia, até mesmo de noites mal dormidas? Então, a privação de sono, ela pode ser uma privação aguda, então é uma noite sem dormir, 2 noites sem dormir, um plantão. Trabalhadores de turno, infelizmente, têm privação de sono crônica, mas quando a gente tem uma privação de sono, a gente pode ter, na verdade, uma privação de sono de 2 jeitos. Uma privação de sono em quantidade, ou seja, eu não durmo o quanto o meu corpo gostaria que ele dormisse, ou eu tenho uma privação em qualidade, ou seja, meu corpo não chega naquelas fases profundas e sono REM como ele deveria ficar ao longo de uma noite inteira. Como que eu vou saber quantas horas eu preciso dormir? Porque existe uma média. A média, o preconizado é de 7 a 8 horas por noite. Muito bem. Mas um dado muito claro e muito fácil de você perceber se você está dormindo uma quantidade adequada é se você dormir às 7 horas por noite e acordar disposto, acordar animado, acordar pronto para um dia ativo. Não precisar de um cafezinho antes do meio-dia, né? Então, assim, algumas dicas podem ser dadas a você caso o seu sono não esteja muito bom. Então, chega às 11 horas da manhã, eu tô sonolento, ou fico morrendo de sono depois do almoço, não me sinto disposto a ir trabalhar logo que eu levanto, quero continuar na cama. Óbvio, isso talvez muita gente tenha, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que isso seja algo que o impeça de realmente levantar e atingir e sair para o seu trabalho, né? Então, há uma privação de sono em quantidade, que isso a gente precisa pensar que o normal é de 7 a 8 horas de sono para os adultos, e para as crianças é mais. E isso vai variar de faixa etária por faixa etária. Indo dos recém-nascidos até a adolescência, é do mais pro menos. Então, a gente, quando é muito novinho, recém-nascido, a gente precisa de muito tempo de sono. A gente dorme até 17 horas nas 24. À medida em que a gente vai crescendo, a gente vai tirando os cochilos diurnos na pré-escola, na idade pré-escolar, e depois a gente passa a não dormir mais durante o dia, deixando o nosso sono restrito ao período noturno. Mas é importante a gente salientar também que existe a privação de sono em qualidade, que essa muitas vezes é subvalorizada. Porque a pessoa pode dormir aquela quantidade das 8 horas, das 7 horas que ela acredita que esteja tudo bem, mas ainda assim ela acorda não tão disposta. Ela ainda assim acorda ou com dor de cabeça, ou com irritabilidade, com um mau humor matutino, cansada, sonolenta, com fadiga, mesmo tendo dormido aquelas horas adequadas. E isso leva a crer que esse paciente possa ter um quadro de qualidade inadequada do sono, e que isso você precisa investigar para entender o que está acontecendo com o meu sono, o que está fazendo o meu sono ser um sono de má qualidade, fragmentado, pouco sono profundo, faço pequenos períodos de sono entremeados de períodos menos profundos, só sono superficial. Então, isso é algo que a gente precisa estar atento. Se a gente não percebe que isso está acontecendo, isso pode passar desapercebido. Então, como eu disse, é importante olhar para si próprio e ver como você se sente ao longo do dia, principalmente logo de manhã, quando você sai da cama, qual é a sua sensação de que se você está disposto para encarar o seu dia. Se isso não está acontecendo, procure uma ajuda
médica, né? Então procure o seu médico, explique o que está acontecendo para ele. Primeiro é necessário investigar as coisas mais básicas, né? Então, assim, fazer um exame de sangue, ver se não está com uma anemia, se não está com alguma questão mais rotineira. Mas se isso for descartado, não tiver uma anemia, não tiver um distúrbio da tireoide, é imperativo você investigar o teu sono, entender qual é a qualidade do teu sono. Para saber se, bom, esse tempo que eu estou dormindo é um tempo que eu estou usando adequadamente, porque, poxa, eu estou perdendo, bem entre aspas, né, 1/3 do meu dia dormindo, né, 8 horas de 24. E isso acontece ao longo de toda a nossa evolução, desde os primatas, às vezes existia sono. E ao longo da evolução toda, não houve extinção do sono. Então, a gente acredita que haja um motivo muito forte para esse sono ao longo da evolução não ter sido extinto. E é real, a gente precisa desse sono para poder dar o nosso máximo da nossa produtividade. Se a gente pensar que para a gente ir bem numa prova, a gente precisa ter dormido bem, jamais a gente iria varar madrugada estudando. Isso é burrice, né? Então a gente precisa... Essa educação é necessária para que a pessoa entenda por que ela não pode varar a noite estudando. Qual que é o problema? O problema é que se ela não faz aquela determinada fase do sono, ela não consolida a memória, que ela está tentando memorizar. E criança não cresce se não tiver feito um sono. Aquela história da vovó tem que dormir, fala, vai dormir para você crescer, é real. A gente precisa dormir porque é só no sono profundo que a gente libera o hormônio do crescimento. 70% da produção dele é no sono profundo. Então vai ter uma diferença de altura se você tiver privação de sono crônica. É uma grande briga aqui no Brasil, porque as escolas, o ensino médio, começa muito cedo. E os adolescentes, eles têm uma tendência a ir dormir mais tarde. Isso é fisiológico. A melatonina deles, ela é produzida mais tarde. Então, eles têm uma tendência mesmo a dormir mais tarde. Mas eles dormem mais tarde e eles têm que acordar super cedo para ir para a escola. Então, eles têm um problema aí sério de privação de sono. Eu tenho certeza que alguém que está aí do outro lado, quando dorme, faz aquela famosa respiração pela boca. Se essa pessoa não faz, conhece alguém que faz. A respiração e o sono, eles estão conectados? O que acontece do corpo quando a gente respira pela boca e quais são os riscos dessa prática? Qual a relação entre respiração inadequada e o distúrbio do sono? É completa, né? Então, assim, quando a gente está dormindo, se a gente tem alguma dificuldade da passagem de ar pelo nariz, automaticamente a gente tem um limiar de despertar muito mais baixo, né? Ou seja, a gente vai ter mais tendência a acordar. É fato, isso é muito fácil da gente lembrar quando a gente está gripado, né? Então, quando a gente está gripado, é aquela noite que a gente acorda várias e várias e várias vezes, né? Só que tem pacientes que têm um quadro nasal, uma questão nasal crônica, que sempre teve um nariz mais congestionado, ou é um lado, ou é o outro, ou são os dois, e ele não funciona direito, consequentemente a pessoa acaba respirando pela boca. Então, se a gente pensar desde da criança que respira pela boca, qual é o problema dela respirar pela boca? Não é só porque não é tão bonito respirar pela boca, não é isso. Respirar pela boca tem algumas questões nela. Primeiro, você não tem a função protetora que tem o nariz. Protetora no sentido de impedir que alérgenos entrem, que bichinhos externos entrem, vírus, bactéria, entrem no seu nariz. Não purifica, então não aquece, não modifica o ar. Todas essas são funções do nariz. E aí, você acaba respirando pela boca, aumentando a chance de você ter um quadro infeccioso, respiratório. Além disso, quando você sempre está respirando pelo nariz na infância, você acaba tendo estruturas que estão em crescimento, crescendo de uma forma errada. Crescendo com o arcabouço, então pensando no teto da boca sendo o chão do nariz, ele não cresce como algo largo, indo lateralmente. Ele cresce fundo e estreito. Então, o chão do nariz acaba ficando estreito, assim como o teto da boca, que é a mesma coisa. O que separa a boca do nariz é justamente esse osso e essa mucosa que está entre o nariz e a boca, tá? E aí, isso que cresce torto, que cresce mais alto e mais estreito, fica para o resto da vida.
né? E aí precisa ter uma atuação do dentista, do ortodontista, ali tentando fazer com que aquilo se abra. Coisa que, se tivesse sempre respirando pelo nariz, não teria acontecido. E às vezes nem sempre isso é feito, ou é possível ser feito sem procedimento cirúrgico, então você acaba criando algo muito estreito na via aérea, aumentando a chance desse paciente lá com seus 40, 50 anos ter a apneia do sono. Né? Então, respirar pela boca traz todos esses malefícios. E pensando em respirar pela boca no adulto, tá? Ele não está mais em fase de crescimento, então não é tanto esse olhar. Mas respirar pela boca faz com que a gente retroposicione, ou seja, coloque para trás a nossa língua. Então, deixando a passagem de ar atrás da garganta menor ainda. E por si só pode ser uma causa de apneia do sono também. E, por a última análise, quando eu tenho um respirador oral e um nariz que não funciona bem, eu tenho mais chance desse paciente estar toda hora despertando. E ele pode, infelizmente, não perceber isso. Ele pode não reclamar disso, de falar, poxa, eu tô acordando toda hora. Alguns sim, mas outros não. Eles acabam, muitas vezes, não percebendo essa fragmentação do sono. Mas percebem só a consequência de que estão cansados, de que não estão achando que o sono está de qualidade, mas não entendem exatamente o que está acontecendo. Então, uma avaliação anatômica dessa via aérea toda, do nariz, da garganta, é extremamente importante nesses casos. E outra coisa que as pessoas não percebem é o famoso ronco. Uma que as pessoas acham, consideram normal, às vezes só acham um incômodo social. E como eu falei, 40% da população brasileira ronca. Quais são os riscos aí desse ronco? Quais são os problemas mais graves que pode afetar aí o ronco? A gente sabendo que o ronco não é normal em qualquer faixa etária aí. Exato, bem falado. Ronco não é normal nunca. Nunca. Nem nos idosos, nem nos obesos. Não é normal nunca. Eu concordo em dizer que quem é obeso tem mais chance de roncar e quem é idoso tem mais chance de roncar. Mas nem por isso é normal. Né? Então, o ronco, na verdade, é o barulho, é o turbilhonamento do ar pela via aérea. Então, o ar ele tem que passar do nariz, ele tem que passar pela garganta, e a garganta é um tubo. Então, vamos considerar que a garganta é um tubo. Se esse ar, quando ele passa, ele balança essas estruturas, eu vou ter o ronco. Se além de balançar, eu tiver um estreitamento e um fechamento da garganta, em que não passa o ar, eu tenho a apneia do sono. Qual que é o problema de não passar o ar? Isso acontecendo intermitentemente ao longo da noite inteira vai fazer com que esse paciente diminua a capacidade dele de ventilar adequadamente, de oxigenar órgãos nobres, como o cérebro, como o rim, como o pulmão, como o fígado. E aí as funções vão se deteriorando. Então, a respiração, a apneia do sono é algo extremamente prevalente na nossa população. Em um estudo publicado em 2010 pelo Instituto do Sono, foi visto 32% da nossa população com apneia do sono. E a gente sabe que a obesidade também é extremamente prevalente, né? Se não mais até do que a apneia do sono. Então, e lembrar que a obesidade é o principal fator de risco para a apneia. Então, a gente está diante de uma situação cujo principal fator de risco também é muito prevalente. Né? Só os obesos podem ter apneia? Infelizmente, não. Como fator de risco também, a gente tem os homens, os idosos. Mas aí, por quê? Né? A obesidade até é um pouco mais fácil de você entender, porque é um acúmulo de gordura que fica ao redor da faringe, que é esse tubo que eu mencionei. Além disso, pode se acumular gordura na própria língua. E isso vai fazer... E até a diferença entre a respiração se você tem um volume abdominal muito grande. Então, por conta disso que você vai ter a apneia secundária à obesidade. Mas pensando nos indivíduos com uma idade maior, os idosos, há uma flacidez dessa musculatura maior. Então, assim como a gente faz uma musculação para quando a gente vai dar um tchauzinho, a gente não balançar os nossos músculos, assim que a gente vai envelhecendo, isso é mais frequente, a gente vai precisar trabalhar a musculação para conseguir que os músculos não fiquem mais flácidos, a nossa garganta também. Os músculos aqui da via aérea, eles também enfraquecem. Como eles enfraquecem, é mais fácil de, ao enfraquecerem, eles não terem capacidade de manter essa via aérea aberta. E aí, com isso, ela fecha. Tá? De uma forma ou de outra, seja pela obesidade, seja pela senilidade, seja
pelo sexo masculino que tem maior prevalência, seja pelo que for, existe tratamento. Só que a gente só trata o que a gente diagnostica e a gente só diagnostica o que a gente suspeita. Se a gente não suspeita que isso está acontecendo, a gente não faz esse caminho até chegar ao tratamento e chegar à resolução do problema, à cura do problema, né? Então, é importantíssimo a gente pensar o que pode ser a ponta do iceberg em relação a chegar ao diagnóstico de apneia do sono. É o ronco. O ronco é a ponta do iceberg, né? Então, se eu vejo um paciente que tem um ronco habitual, o que é ronco habitual? É um ronco que ocorre mais do que 3 vezes na semana. Não estou dizendo daquele ronco que a pessoa nunca ronca, mas aí quando ele bebe, ele ronca. Talvez, óbvio, só se ele for um alcoólatra, mas se não, é uma coisa mais esporádica, né? Eu estou dizendo de pacientes que constantemente, mais do que 3 vezes na semana, ele faz o barulho do ronco. Só que às vezes a esposa, o esposo, enfim, quem está junto não observa. Dorme mais profundo, não tem ou não tem parceiro na cama, ou dorme antes. E isso só vai ser percebido eventualmente numa viagem anual com os amigos. Ou isso passa batido. Então, a gente não pode pensar só no ronco. A gente tem que pensar em outras coisas que podem levar a considerar que possa haver algum distúrbio respiratório do sono. Então, como eu já mencionei, a falta de concentração, a falta de foco, a irritabilidade matutina, a alteração de humor ao longo do dia, cansaço, fadiga, sonolência, indisposição. Alteração da libido, alteração do desempenho sexual, porque se eu tenho uma apneia do sono e eu não faço as determinadas fases do sono, eu tenho menor produção de testosterona no sono. E isso vai impactar no desempenho sexual do paciente. Então, esse olhar é muito importante e pensar que a causa de tudo isso pode ser sono. Então, antes de você suplementar o paciente com suplementos A, B, C, D para tentar melhorar a concentração, a libido e todo o dia a dia desse paciente, investigue. O sono ele precisa tá com ok para que você entenda que não, é só uma questão de eu estou exigindo demais do meu corpo, mesmo eu tendo dormido bem. Aí, ok. Tá? Então, isso é muito importante. Não diga que está ok sem investigar. E para a gente fazer essa investigação, fazer esses exames mais profundos, o que é recomendável, para qual situação? Hoje a gente tem esses relógios inteligentes, hoje tem os exames que a gente consegue fazer na nossa própria casa, a gente tem até nos laboratórios. Qual é a diferença? Para quem é indicado cada exame? Veja, a gente passou por um período longo de décadas em que os exames eram feitos exclusivamente em laboratório, né? Porque era o que existia e a ideia dos exames em laboratório, que se chama polissonografia de laboratório, ou tipo 1, é um exame que você vai monitorar todas as variáveis eletrofisiológicas durante o sono. Então, eu tenho o eletroencefalograma, que mede as ondas cerebrais. A partir delas, eu digo que fase do sono o paciente está. Eu meço o movimento dos olhos, a respiração, o quanto que eu tenho de tônus muscular, a força muscular, a oxigenação, o movimento do tórax e do abdômen, o movimento de perna, enfim, um monte de fios, né? Isso feito em laboratório. Também tenho a possibilidade de fazer esse mesmo exame cheio de fios em casa, em que eu posso monitorizá-lo da mesma forma, mas no domicílio do paciente, o que acaba dando uma ajuda no sentido de conforto para o paciente, de dormir na própria cama, no próprio travesseiro, e dormir no horário que ele está habituado. Esses 2 exames que eu já comentei são os exames completos do sono, em que eu consigo avaliar, parece redundância, mas eu consigo avaliar o sono. Porque existem exames feitos no sono, mas que não medem o sono, como os que eu vou falar agora, que são as poligrafias, são exames que não dá para a gente chamar de polissonografia, porque ele não mede o sono, na verdade, ele mede algumas variáveis também, como fluxo aéreo de ar, movimento do tórax e do abdômen, oxigenação, mas não me informa sobre eletroencefalograma. Eu não sei se o paciente dormiu ou não nessa noite. A informação não é essa. Eu só vou saber sobre dados cardiorrespiratórios. Então, o exame também é chamado de exame cardiorrespiratório.
monitorização cardiorrespiratória. E por último, tem um exame mais simplificado, que serve para situações bem específicas, por exemplo, pacientes que já tratam de apneia, que eu preciso acompanhar como é que está a oxigenação desse paciente na vigência do tratamento. Aí eu vou colocar exclusivamente um oxímetro, que é uma poligrafia simplificada também, que aí eu vejo a oxigenação do paciente. Para definir, né, qual é a melhor polissonografia para determinado paciente, precisa de um médico para isso, não é o paciente quem vai decidir, né? Então, por isso que é importante você ter o profissional que você confia para falar, bom, no seu caso, o exame mais adequado é este, né? Mas são possibilidades de você avaliar o sono de uma forma bem direcionada, bem objetiva, para avaliar, primeiro, tem, não tem apneia, tá? Porque ter ou não ter ronco, a gente até pode conseguir ver isso com um aplicativo de celular. Existem vários aplicativos de celular que você consegue deixar do lado da sua cama e para avaliar se você ronca ou não, caso você não tenha ninguém para testemunhar. Então, a polissonografia, ela serve mais no intuito de ver, bom, além do ronco, será que eu tenho apneia? Não tenho? Será que, tendo apneia, quão grave ela é? Ela é leve, ela é moderada, ela é grave? Porque aí, dependendo de quão grave ela é, e dependendo do exame físico do paciente, que o otorrinolaringologista passa uma câmera, né, dentro do nariz, porque além de médica do sono, eu sou otorrinolaringologista, então aí eu passo a câmera no nariz do paciente, olho toda a via aérea, vejo se tem desvio do septo, se tem hipertrofia de corneto, se tem aumento de conchas, que é a hipertrofia de corneto, se tem aumento de adenoide, se tem aumento de amígdalas palatinas aqui na garganta, enfim, a gente tem toda uma anatomia mapeada. Então, essas duas coisas, a anatomia do paciente junto com a polissonografia, vai me dar uma condição de eu dizer qual que é o melhor tratamento ou as opções de tratamento para esse paciente que tem apneia do sono. E ver para que lado que ele vai. Ele vai para o lado cirúrgico? Ele tem alguma cirurgia para eu indicar que possa ser resolutiva para ele? Ele vai para o lado clínico? Tem algo, o que eu posso oferecer? Então, são várias possibilidades. Mas essa gama de possibilidades, a gente precisa ter entendido quem é esse paciente. Então, não é porque o vizinho, o amigo, tratou com tal tratamento, eu quero exatamente esse mesmo tratamento. Às vezes, nesse mesmo tratamento, para você, não vai ser o ideal, né? Sim. E quem acompanha nosso canal, a gente tem muito atleta de alto rendimento, atleta amadores. Qual é a relação entre o sono e a performance desses atletas, mesmo que amadores? Dormir mal pode aumentar aí o risco de lesões musculares ou até mesmo do rendimento? Muito. E assim, tem estudos mostrando o quão mal dormem os atletas, né? Até por ansiedade, perto de competições, pela cobrança. Então, é um sono geralmente curto e com muita dificuldade, às vezes, de pegar no sono, de manter o sono. E já está comprovado o quanto que a falta de sono implica em aumento de risco de lesões musculares, em diminuição de desempenho, de performance, né? Então, o dormir faz absolutamente necessário para você reparar os danos, os microdanos feitos por treinos. Então, a gente precisa, pós-treino, pré-treino, ter dormido bem. É algo que, até, por exemplo, em competições, é super importante de estar atento, de você não ter competições logo após uma viagem longa, em que houve o jet lag, essa mudança de fuso horário, porque você não vai estar no teu melhor desempenho. E muitas vezes os treinadores, eles precisam mudar rotinas desses atletas competição, alguns dias antes, para conseguir que naquela hora do jogo ele tenha o melhor potencial dele. Porque se ele tiver num momento em que o ritmo circadiano, aquele ritmo que é o reloginho biológico nosso interno, diz pro corpo dele que é hora dele desacelerar, dele dormir, ele não vai poder dar o máximo dele numa competição, né? Então, tudo isso é muito importante ser valorizado pelos atletas, porque a atividade física, ela bem feita, ela ajuda a gente a dormir, né? Se a gente faz atividade física, a gente aumenta uma determinada substância no nosso corpo ao longo do dia que chama adenosina.
A adenosina, ela é nossa amiga para dormir. O que é a adenosina? A adenosina, ela é produzida pelo gasto energético. Eu não preciso fazer uma maratona para gastar energia. Aqui eu estou gastando energia, eu falando eu estou gastando energia, eu vivendo eu estou gastando energia. Ao longo do dia eu vou gastando energia. Então eu vou acumulando adenosina. Até chegar um monte de adenosina no final da noite, em que esse monte de adenosina, se coincidir com a hora que meu reloginho está dizendo para eu dormir, pum, maravilha, vai ser a hora que eu vou dormir bem rápido. E essa adenosina, que ela é acumulada, se eu fizer uma atividade física vigorosa, uma atividade aeróbica, eu vou acumular mais. Então, se eu tiver uma atividade física mais potente, eu tenho mais chance desse paciente dormir melhor à noite. Não é, isso é visto, a gente sente isso, né? Nossa, hoje eu tô acabada, eu vou dormir melhor. Só que, por outro lado, se eu não dormir bem, eu não consigo fazer uma atividade física adequada. E aí tem muito risco de lesão muscular. Muito risco de lesar o músculo, de ficar... e tem trabalhos mostrando isso, de pessoas que foram privadas de sono e viram a porcentagem de atletas que com essa privação lesaram o músculo, e a porcentagem é bem maior nos atletas que eram privados de sono do que nos atletas que não eram privados de sono. E a gente tem essa relação também do sono com o metabolismo. Umas noites mal dormidas aí pode influenciar nesse ganho de peso, no funcionamento do organismo? Muito. Então, assim, não é incomum chegar no meu consultório pacientes bastante obesos e que acabaram de fazer o diagnóstico de apneia e querem saber para onde vão, né? E a questão é que muitas vezes essa dificuldade extrema de perder peso tem muito associado com a apneia do sono, por alguns motivos, mas assim, os principais deles, né? Então, quando eu tenho a apneia do sono, eu tenho uma fragmentação muito grande do sono. Eu tenho despertares recorrentes, mas que não são percebidos geralmente pelo paciente, mas ele está toda hora acordando e dormindo, acordando e dormindo, acordando e dormindo e ficando num sono superficial, sem sono profundo. Isso vai fazer com que automaticamente ele tenha mais hormônio da fome e menos hormônio da saciedade. Eu tenho um desbalanço metabólico e ele não vai conseguir ter a mesma capacidade de perda de peso do que um paciente que não tem um sono ruim. Além disso, se eu dormir tão mal, eu vou acordar tão cansado que não vai ter Cristo que vai querer ir para uma academia, né? Então, é difícil a gente conseguir fazer um paciente que dorme mal, que acorda cansado, exausto, fazer uma atividade física, até aí ele entra no ciclo vicioso. O ciclo vicioso sou obeso, aí como eu sou obeso, eu não consigo fazer atividade física, não conseguindo fazer atividade física, eu vou aumentar a obesidade. Ao mesmo tempo, eu sou obeso, eu tenho muita apneia faz com que eu não consiga acordar disposto, eu não acordando disposto, eu não faço atividade física e eu não vou perder peso, né? Então, instituindo um tratamento para esse paciente obeso que tem apneia do sono e ele associando a isso, lógico, não é milagre, trata a apneia e emagrece, não, trata a apneia associado a uma dieta, associado a uma orientação nutricional toda e gasto energético, fazendo com que ele tenha pique para gastar energia, a chance dele emagrecer é muito maior, ele vai ter uma possibilidade de perda de peso muito maior em menos tempo, tá? E como auxiliar essas pessoas do outro lado, que tem aquela agitação mental, que pensa demais, muito preocupado, tem até pesadelos com várias noites seguidas? Como a gente consegue ter esse relaxamento, já que essa demanda que hoje que a gente tem de sociedade, essa pressão diária, resultados... Isso é a insônia é extremamente prevalente na nossa população também, assim como a apneia do sono são os grandes problemas de sono que a nossa população tem, mundial, nem só nossa, mas a ansiedade dispara aqui no Brasil. Porque o que acontece, acho que é bem legal porque eu vou dar o gancho porque eu estava falando, né? Pra gente dormir, a gente precisa da adenosina tá alta, dessa substância que se acumula ao longo do dia tá alta, e ter um ritmo circadiano que favoreça. Então, eu tô com o meu relógio biológico favorecendo eu a dormir e, ao mesmo tempo, eu tô com a adenosina bem alta. Isso vai favorecer eu dormir. Só que tem uma coisa que pode atrapalhar muito esse meu início de sono. Meu pensamento. Então, dependendo do que eu tô pensando, do que eu tô reverberando, do que eu tô ruminando, eu não vou conseguir pegar no sono. E, às vezes, existem até falsas crenças, né? De que o normal é deitar e dormir.
Não, o normal não é deitar e dormir. O dormir é um alentecimento cerebral, é uma mudança de configurações de ondas, é um processo. Não é um botãozinho de liga e desliga. Então, deitar na cama e capotar nem sempre acontece. Talvez tem pessoas que nunca vão conseguir fazer isso. Existe um processo para você adormecer. O normal é que ele possa demorar em torno de 30 minutos. Então, 30 minutos para quem está preocupado em dormir, para quem eu preciso dormir, amanhã eu tenho trabalho, eu tenho um monte de coisa para fazer, será que hoje eu não vou conseguir dormir? Puxa, eu preciso dormir. Se isso vai se tornando algo que é maior do que a adenosina, é maior do que o ritmo circadiano, é difícil de dormir, né? É um grande vilão. Então, a ansiedade acaba sendo um grande vilão na história, né? Como combater? Tentando driblar esse pensamento ruminativo, né? Então, colocando uma música, colocando um podcast, mas de preferência nada visual, nada que leve luz, né? Por que não levar luz? Porque a luz informa o nosso cérebro de que é dia. Se é dia, eu não preciso diminuir ritmo de cérebro nenhum. Então, é controverso. Eu recebo luz, eu não desacelero. Então, se eu estou diante de um eletrônico, de um tablet, de um celular, eu estou informando o meio interno com essa luz de comprimento de onda azul, que é a que mais inibe a melatonina, de que é dia e de que não é noite, e de que eu não preciso desacelerar. Então, o ideal é que você tente ouvir uma música, ler um livro com uma luz mais amarelada, né, uma luz mais quente, porque aí você a luz não vai te atrapalhar em relação à liberação da melatonina. Quanto mais branca a luz, tem mais capacidade de impedir a liberação da melatonina. E a leitura acaba sendo algo que vai trazendo aquele indivíduo para a leitura e não para os pensamentos ruminativos próprios, né? Então, só que tem um detalhe. Isso pode acontecer, isso se chama insônia inicial, né? Aquela insônia que acontece no começo da noite, é a dificuldade de iniciar o sono. Só que muitas vezes essa insônia, ela não acontece no início da noite, ela acontece lá no meio da noite. É 3 horas da manhã, abre o olho e não consegue mais voltar a dormir. E aí, essa insônia, ela também pode estar associada a questões emocionais, de ansiedade, e ela ocorre principalmente porque nessa hora, a adenosina, que tanto se acumulou ao longo do dia e precisava estar grande lá para a pessoa poder dormir, conforme eu vou dormindo, conforme eu vou fazendo sono profundo, eu vou consumindo a adenosina. Então, chega lá às 4 da manhã, 3, 4 da manhã, eu tenho pouca adenosina. E aí, o pensamento, ele pode ficar muito maior do que a adenosina que eu tenho, né? Então, tem técnicas de meditação, de relaxamento para se fazer nessa hora e investigar causas orgânicas também, né? Pode ter uma apneia associada a esse paciente que tem insônia, não é incomum isso acontecer, essa associação com a apneia. Precisa entender qual é a rotina durante o dia. Eu sempre falo assim, que para você tratar a insônia, você precisa olhar para as 24 horas. Você não pode olhar exclusivamente para madrugada. O que a pessoa está fazendo de madrugada que está fazendo ela dormir mal? Não, você tem que olhar desde a hora que ela levanta. Ela tem que se expor muito à iluminação desde que ela levanta. O cérebro precisa ver que é dia, ele precisa estar acordado quando você acorda, quando você sai da cama, né? Então, é luz, você precisa ver luz solar. Tira o óculos escuro e olhe para a luz, para a claridade, né? Então, os idosos abram as janelas, abram as cortinas. É importante ter esse contraste entre o dia e noite. Não ter os eletrônicos próximos da hora de dormir, porque realmente isso vai levar luz, e essa luz, como eu já expliquei, vai informar erroneamente o cérebro. Os cafeinados, né, os derivados da cafeína, evitar depois das 2, 3 da tarde, porque isso vai influenciar na hora de dormir, o quanto que a pessoa está pilhada com os energéticos, muitas vezes, para fazer um treino, tá? Em relação à atividade física, se é um paciente insônia, eu costumo tentar falar para ele tirar essa atividade física da noite. Se é um paciente que está indo muito bem obrigado com essa atividade física à noite e não tem queixa de sono, ele está acumulando adenosina e não vejo motivo dele mudar o horário dele. Mas quando é um paciente que já tem insônia, a gente tenta desacelerar esse paciente mais cedo, tá? Procurar ter uma refeição também mais leve. Por quê? Porque quando a gente deita,
O nosso sistema digestório, né, o estômago, o esôfago, eles funcionam mais lentamente. O movimento peristáltico do esôfago para propulsionar o alimento é menor. Em compensação, os esfíncteres, né, o que fecha o esôfago de um lado e do outro para não subir o ácido, relaxa. Então, a gente tem mais chance de refluir o que a gente comeu. A gente está deitado, não tem a gravidade para ajudar nisso. Então, se você comer uma comida pesada, você vai ter mais chance realmente de refluir, de ter algum incômodo gástrico, tá? Eu acho que é isso, né? Eu queria que você deixasse para a gente finalizar, doutora, seus contatos, suas redes sociais, para quem quer saber mais, claro. O consultório para quem é aqui de São Paulo, todas as informações aí, um pouquinho mais sobre a doutora Sandra. Claro. Então, eu atendo em 3 lugares aqui em São Paulo, atendo também online para os que são fora de São Paulo. Em São Paulo, eu atendo no Itaim, atendo no Instituto do Sono e atendo na Vila Leopoldina. Acho que a gente pode deixar os contatos por escrito. E no Instagram eu tô como @Sandra Doutora, DRA, né, a abreviação de doutora, DRA Sandra Doria Sono. E o meu site é www.sandradoria.com.br. E eu tenho um canal no YouTube que é Sono em Pauta, que eu falo um pouquinho sobre questões específicas do sono. Então, muito obrigado, doutora Sandra. Obrigado aos nossos parceiros. Obrigado para você que está aí do outro lado. Se essa entrevista fez sentido para você, compartilha com alguém que você conhece, tem problema de insônia, problema com ronco, ou alguém que precisa saber dessas informações. Então, agradecer muito a doutora, agradecer aos parceiros, agradecer o SampaCast aqui pelo estúdio e a vocês do outro lado. Então, siga o canal, ative a notificação e até o próximo episódio.